Bem-vindo ao Jornal Super News desta quarta-feira, 4 de março. Começamos com destaque local aqui de Governador Valadares. Imagine você acordar para trabalhar e ao sair de casa se deparar com imagens como essas, enviadas pelos telespectadores do Jornal Super News via WhatsApp. São imagens do bairro Santos Dumont, aqui em Governador Valadares, num dia de intensas chuvas, que foi a última segunda-feira por lá. Nós mostramos aí nessas imagens a situação das ruas do bairro. A água não tem por onde escoar. Essas imagens foram feitas nas ruas 24 e 26 do bairro Santos Dumont. Mas o problema não é novo não, já é bem antigo. No dia 13 de janeiro, moradores do bairro protocolaram junto à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos uma solicitação de reparos em diversos serviços que ainda apresentam irregularidades no local. Buracos, mato, pavimentação irregular, desnível, entre outros problemas que geram transtornos como esse em época de chuva. Hoje a nossa equipe esteve no local e ainda verificou grande parte do resquício da lama, que vem de loteamentos e se junta ali aos problemas existentes no bairro que é residencial, aumentando ainda mais o transtorno e o desconforto dos moradores nesse período chuvoso. Em meados de fevereiro, nós mostramos aqui no Jornal Super News que equipes do Serviço Autônomo de Água e Esgoto iriam atender essas ruas do bairro, justamente lá no Santos Dumont, resolvendo o problema da rede de esgoto, que transbordava sempre que havia esse excesso de acúmulo de água por lá, e que o trabalho seria realizado em até 20 dias. Pelo visto, ainda falta um pouco para esse trabalho ser concluído, não foi concluído por lá e continua gerando transtornos à população. E nós fizemos aí o registro e continuamos acompanhando essa situação. Esperamos que se resolva esse problema lá no bairro Santos Dumont. O nível do Rio Doce subiu ontem para mais de 2,12 metros, elevando o risco de alerta para inundação nos bairros ribeirinhos aqui da cidade. Nesse período ocorre o refluxo de água nos bairros ribeirinhos, como Santa Rita, na localidade denominada Baixa do Quiabo, no São Tarcísio e Santa Terezinha. Desde que foi atingida pela enchente no fim de janeiro, a população aqui de Governador Valadares está em alerta, devido a intensas chuvas que caíram nos últimos dias nas cabeceiras do rio, em seus afluentes do Rio Doce, aumentando o nível do rio. A orientação é que, se necessário, a população dessas áreas de risco acione a Defesa Civil através do número 199. Nesta manhã de quarta-feira, o nível do rio já passava de 2,20 metros pela régua do SAAI. No próximo bloco, como fica a situação do Ceará após o fim da greve dos militares por lá. Em instantes aqui no Jornal Super News. De volta com o Jornal Super News para falar sobre a previsão do tempo. Nesta quarta-feira, as chuvas perdem força em grande parte do país. Elas se mantêm mais forte em duas faixas, ao extremo norte da região nordeste do país e também no interior do Amazonas. Aqui em Minas e na nossa região, o tempo ainda permanece propício para chuva, aqui em Valadares e na capital, até a próxima sexta-feira. No litoral de São Paulo, nas últimas 48 horas, subiu para 18 o número de mortes na Baixada Santista, devido a deslizamentos e desmoronamentos em decorrência das fortes chuvas naquela região. Pelo menos 30 pessoas continuam desaparecidas, a maioria na cidade do Guarujá. Santos e São Vicente também tiveram registros de mortes e desaparecidos em decorrência dos problemas causados pelas chuvas por lá. Mais de 160 pessoas estão desabrigadas e outras 11 desalojadas naquela região. O governador de São Paulo decretou um luto oficial de 3 dias em solidariedade às famílias das vítimas que perderam seus entes queridos. De acordo com a Defesa Civil, foram disponibilizadas mais de 12 toneladas de materiais de ajuda humanitária para a população dos municípios afetados. Esse material será distribuído quando solicitado pelas defesas civis municipais. Pois é, nesta quarta-feira diminui as condições de chuva lá no litoral de São Paulo, que espera-se, depois de tanta tragédia por lá.
Já no Ceará, mesmo após o fim da greve dos militares, após 13 dias de paralisação, as Forças de Segurança Nacional ficarão no estado até o dia 6 de março, conforme um pedido do governo estadual acatado pelo governo federal para a garantia da lei e da ordem no estado. Essa medida garante segurança do estado do Ceará nesse período de transição, em que se busca restabelecer a normalidade. E isso porque muitos veículos e também equipamentos, utilizados pelos policiais ficaram danificados nesta época de paralisação por lá, que durou mais de 13 dias. Em uma coletiva na última segunda-feira, o governador do estado, Camilo Santana, se pronunciou sobre o fim da greve e disse que não vai anistiar casos em que grevistas colocaram a população em risco e cometeram crimes. O chefe do Executivo cearense busca um debate nacional sobre o fim da anistia para militares que realizam motim. No próximo bloco, o comentário esportivo do Luiz Gustavo. Nós voltamos em instantes. Estamos de volta com o Jornal Super News, agora para falar de esporte com o Luiz Gustavo, que traz os destaques para a gente. Gustavo, é com você. Fala, Júlia, a todos que acompanham o Jornal Super News desta quarta-feira. Claro que o grande destaque em Minas Gerais foi a contratação de Rafael. É ele mesmo que defendeu as cores do Cruzeiro por mais de 13 anos e ontem assinou o contrato com o maior rival, o Galo, por 3 temporadas. Rafael é um excelente goleiro e vai ter pela primeira vez em sua carreira a oportunidade de conviver com a pressão do dia a dia o ano todo. Claro que ele teve um momento de pressão quando assumiu o posto de titular do Cruzeiro em 2016, quando o Fábio se lesionou e o Cruzeiro brigava contra o rebaixamento naquela ocasião, mas agora ele chega para poder ser titular do Atlético. É claro que devemos ainda saber o que o Jorge Sampaoli pensa sobre o Rafael, já que o técnico argentino gosta que os seus goleiros utilizem os pés para poder iniciar o momento de construção das jogadas ofensivas. Mas quando tem que criticar, a gente critica, quando tem que elogiar, a gente elogia, e a diretoria do Atlético acertou em cheio em contratar um ótimo goleiro, que é o Rafael. Claro, polêmica à parte, mas o Rafael é um ótimo goleiro e chega para poder jogar no Galo. Indo para o outro lado da lagoa, lado esse que o Rafael defendeu por mais de 13 anos, o Cruzeiro tem jogo decisivo e importante logo mais 9h30 da noite contra o Boa Esporte. Partida válida pela segunda fase da Copa do Brasil. Cruzeiro, maior campeão do torneio mata-mata nacional, vive um momento de crise, momento de baixa, mas tem totais condições, é favorito para poder bater a equipe do Boa. É verdade que ainda não mostrou um futebol condizente com a confiança da torcida, mas o Cruzeiro tem condições. Já venceu o Boa na primeira rodada do Campeonato Mineiro e agora tem condições de poder bater a equipe de Varginha e seguir adiante na Copa do Brasil. É isso, Júlio. Um grande abraço e até mais. O Jornal Super News fica por aqui e até amanhã.